tarde a todos e a todas. Muito obrigada por esse honroso convite. Não me sinto uma estranha no ninho. Já tem muito tempo que eu, como médica, tenho participado de uma maneira muito próxima do sistema judiciário brasileiro, de pessoas que se importam com essa causa que é comum a tantos cidadãos. E quando nós falamos sobre judicialização, nós estamos falando sobre um fenômeno relevante, multifacetado, que, se por um lado ele atende às necessidades de brasileiros com relação a direitos fundamentais, como é o caso da saúde, por outro lado, ele também pode trazer incoerências como a litigância predatória, que torna o sistema menos eficiente, menos igual, e inclusive é algo que desagrada a definição do Estado democrático de direito. Nos últimos anos, o avanço da medicina e o acesso às novas tecnologias, eles são desafiadores no que se refere à sustentabilidade do nosso sistema de saúde. E é por isso que nós, como médicos, temos nos importado tanto com esse tema e temos trabalhado com os senhores e com as senhoras no sentido de trazer direitos aos cidadãos, mas também levando em conta a sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro. Eu vou dividir a minha fala nesses tópicos. Em medicina baseada em evidências, que é um tópico que todos devem conhecer para que paute a nossa tomada de decisões. Ao mesmo tempo, eu vou falar um pouco de custos em saúde, como é que a saúde de 2025 pode ser sustentável, como está a relação do Brasil com os processos judiciais em saúde e qual é a lógica de registro e incorporação de medicamentos no Brasil e as propostas feitas nos últimos anos para que a gente possa vencer esse desafio. A medicina baseada em evidências, eu diria, que é um dos grandes tópicos de desenvolvimento da medicina dos últimos anos. Nós fizemos por muito tempo uma medicina baseada em experiência, em intuição, em dados aleatórios. E a medicina baseada em evidências tirou de nós o empirismo e trouxe para as mãos daqueles tomadores de decisão em saúde fundamentos lógicos baseados em resultados. Então, nós, quando falamos de medicina baseada em evidências, estamos falando de algo novo que foi descrito em 1992 no Canadá, na Universidade de McMaster, e que pauta uma tomada de decisão. Ou seja, no momento que eu vou fazer um diagnóstico ou que eu vou instituir um tratamento, eu vou avaliar qual é a melhor evidência para aquela situação. É claro que é inconteste que eu vá determinar aquela decisão baseada na pessoa, o cuidado é centrado e também, ao mesmo tempo, na experiência clínica. Mas o fundamento é na evidência científica. Então, ela traz ao médico, ao tomador de decisão em saúde, novas habilidades. E é muito importante que todos que reconhecem no momento uma dificuldade ou uma dúvida em relação a um diagnóstico, um tratamento, um acesso a um procedimento, ele deva saber qual é o nível de evidência científica que deve pautar aquela decisão. Então nós temos, de uma maneira muito simples, qual é a descrição da evidência. Os primeiros relatos sobre um tratamento, sobre uma doença, eles vêm na forma de um caso clínico, de um estudo em animal. E esse estudo é a base de uma evidência fraca, porque a evidência vai subindo quando nós vamos chegando no topo da pirâmide. Então, primeiro começa a opinião de especialista, um experimento em animal, um estudo descritivo. Eu dei aquela medicação, eu acho que o meu paciente melhorou, eu tive a impressão, e aí eu vou subindo na pirâmide de evidência e vou implementando estudos científicos. Faço um estudo de coorte, um estudo longitudinal, no qual eu emprego determinada intervenção, e aí eu vou subindo na pirâmide de evidência para essa evidência que sim, a partir de um estudo clínico randomizado, eu posso tomar uma decisão. Então eu vou dar um exemplo. A hidroxicloroquina na pandemia da Covid-19. O primeiro estudo
que determinou uma mudança de paradigma mundial, que foi a utilização ampla e indiscriminada, ele veio de um estudo experimental feito na França, por um pesquisador chamado Didier Raoult. Então, num experimento in vitro, ele colocava o vírus da Covid-19 e aplicava in vitro a hidroxicloroquina. O que acontecia in vitro era que os vírus morriam, eles não sobreviviam. E daí, esse experimento foi levado ao médico Anthony Fauci, que nos Estados Unidos era quem aconselhava a Casa Branca na ocasião, e a partir de um estudo experimental, veja só o que aconteceu. O mundo foi exposto a uma medicação que depois, quando nós tivemos os estudos randomizados, controlados, o que é isso? É aquele estudo no qual eu pego uma população homogênea, divido em duas, essa população A recebe a medicação, a população B recebe o placebo, o pesquisador não sabe que medicamento ou que intervenção aquele determinado paciente ou aquele indivíduo estudado está recebendo, e apenas ao final do tratamento nós vamos abrir, ou seja, não há um viés na nossa avaliação. Quando a hidroxicloroquina foi submetida a um estudo randomizado, que inclusive foi feito pela Fiocruz, eu fui uma das autoras do estudo, nós provamos que a hidroxicloroquina não era eficaz e que ela aumentava a mortalidade por complicações cardiovasculares. A hidroxicloroquina caiu no mundo todo. Portanto, numa tomada de decisão, nós temos que nos fundamentar na medicina baseada em evidências, e esse é o conceito. A evidência tem que vir de pesquisa fundamentada, de pesquisa comparativa, de pesquisa no qual os pesquisadores são cegos em relação aos grupos. O paciente ou o indivíduo também é cego, ele não sabe o que ele recebe. E ao final eu vou avaliar o desfecho, mortalidade, sobrevivência, tempo de internação. Então a medicina baseada em evidências mudou completamente a nossa prática. E quando eu reúno os estudos randomizados, eu vou ter a síntese de uma evidência em grandes revisões sistemáticas. Então, se um paciente vem para ser atendido por mim, ele quer tomar um medicamento para uma doença, e eu procuro na medicina baseada em evidências, e aquele medicamento não foi submetido a ensaio clínico randomizado, eu não tenho autorização para prescrever aquela medicação, a não ser que aquela responsabilização seja tomada apenas pelo indivíduo. Mas do ponto de vista científico, é fundamental que a gente entenda em que nível de evidência há os estudos que fundamentam ou não determinada prática, determinada incorporação. E nós vivemos hoje no mundo todo uma pressão muito grande da indústria farmacêutica. Também, secundária, a excelente tecnologia que hoje faz parte dos avanços de saúde. Mas nós devemos tomar muito cuidado ao indicar tratamentos, ao incorporar novas tecnologias, novos procedimentos, sem evidência científica, porque nós estaremos fazendo uma medicina empírica e que pode colocar vidas em risco. Aqui, de uma maneira muito resumida, é a história da hidroxicloroquina. Nós tínhamos alguns estudos iniciais, experimentais, o mundo todo passa a usar. E quando nós fazíamos, já naquela ocasião, uma pesquisa baseada em evidências, nós já tínhamos 9 estudos randomizados que já mostravam que a hidroxicloroquina não reduzia mortalidade, que já mostravam que a hidroxicloroquina aumentava o risco de eventos adversos. E por que o nosso Conselho Federal de Medicina não utilizou a medicina baseada em evidências? O fato de ter sido uma escolha de não usar colocou vidas em risco. E o fundamento de quem pratica medicina e que está buscando levar acesso à saúde é levar aquilo que não coloca a vida do indivíduo em risco. A gente trabalha todo o tempo com eficiência, segurança e também visando a alcançar a sustentabilidade do nosso sistema. E é um sistema hoje que custa muito. Por quê? Porque saúde hoje custa caro. O nosso país, ainda que tardiamente, vive 2 transições. A epidemiológica, o que significa isso? Até 10 anos atrás,
As principais causas de mortalidade no Brasil eram doenças infecciosas, diarreia, infecções respiratórias, trauma, acidentes, mortalidade neonatal e materno-infantil. Atualmente, nos últimos 10 anos, houve uma transição epidemiológica. As mortes no Brasil decorrem fundamentalmente de doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, AVC, derrame cerebral, infarto e câncer. São doenças caras, complexas, que vão necessitar de muito investimento. E ela decorre, essa transição epidemiológica, da transição demográfica que o nosso país vive. É uma mudança na pirâmide de idade, de expectativa de vida. Nós estamos avançando. Hoje, o tempo de expectativa de vida média do brasileiro é 78,7 anos. Portanto, a nossa população é mais idosa, ela é mais complexa e a saúde custa mais cara. Portanto, o financiamento de saúde no nosso país é inadequado. E ao mesmo tempo que nós vivemos essas transições, nós temos que lidar com a revolução tecnológica, que é inconteste, e ela é bem-vinda. Nós estamos falando de terapias gênicas, de terapias celulares, de cirurgias minimamente invasivas. E temos que lidar ao mesmo tempo com um sistema de entrega ineficiente, que se relaciona mal com a indústria. Um país que nos últimos anos cortou gastos em educação, em saúde, em ciência e tecnologia, deixou de respeitar os princípios básicos da autossuficiência. O complexo industrial da saúde se exauriu. E, portanto, nós somos um sistema adequado para que a indústria farmacêutica invada a nossa autonomia, sugerindo litigância, processos e mais processos. E milhões e bilhões de reais sendo gastos de uma maneira ineficiente para uma minoria que tem acesso. Portanto, nós temos hoje um imenso desafio pela frente. E esse é o gráfico demográfico de mortalidade no mundo e no Brasil hoje. Doença isquêmica do coração, infarto, AVC, doenças crônicas, câncer, tudo isso mudou. Nós estamos falando de uma população mais idosa, mais doente. E ao mesmo tempo nós não devemos e podemos falar não para o acesso a novas tecnologias, a telemedicina, a xenotransplante, a dispositivos inteligentes, a terapias como regeneração tecidual. Nós estamos já fazendo transplantes de animais em homens. Nós estamos falando de experimentos e de terapias que nós jamais imaginávamos. 70% dos cânceres hoje no mundo são curáveis. E nós temos uma nítida impressão de que o tratamento do câncer na rede pública, no Sistema Único de Saúde, ele é igual ao paciente que tem acesso à saúde suplementar. Leve engano, não é. Nós estamos hoje diante de um sistema que não é igual. E nós deveremos pensar muito nisso quando nós enfrentamos a judicialização da saúde, que em números, ela traz realmente uma surpresa muito grande. O CNJ em 2023 faz um estudo, uma publicação, demonstrando que apenas no ano de 2023 nós lidamos com 570 mil novos processos judiciais de saúde no Brasil. A maioria é contra a União, o Sistema Único de Saúde, mas uma boa parte também envolvendo o sistema de saúde suplementar. O número 1, em termos de judicialização, refere-se ao fornecimento de medicamentos, seguidos de tratamento médico hospitalar, reajuste contratual de planos e leitos hospitalares. Então, saúde pública relata-se, então, a maioria dos julgamentos nesse período no qual foi submetida essa análise no CNJ de 2020 a 2023. E nós observamos aumento significante nos últimos anos de números de processos relacionados a tratamentos, a procedimentos e a internações. E aqui eu trago um exemplo de algumas doenças que são doenças crônicas, geneticamente determinadas e o preço de um tratamento. Então veja só, existe uma doença que é uma doença neurológica, AME, que eu tenho uma medicação Zolgensma, que é uma substância hoje que é um vetor de inúmeros processos judiciais.
judiciais e que um tratamento para uma única criança ele custa 2.100.000 dólares. Ao mesmo tempo, eu tenho hemofilia, um tratamento que é um dos mais caros do mundo, 3,5 milhões de dólares. Não infrequentemente, nós lidamos com essas solicitações nos fins de semana, nas noites, pressão de indústria, pressão de sociedades, pressão de familiares, no tratamento individual do problema. Então, esse é realmente o desafio do nosso sistema. O Brasil, ele tem já um histórico nos últimos anos, e que começa na década de 90, de uma seriedade muito grande do ponto de vista institucional, no registro e na incorporação de medicamentos, levando em conta a evidência científica. A Anvisa é uma das agências que nós mais temos orgulho de ter no Brasil, uma agência autônoma que aprova, analisa e registra novas intervenções em saúde, medicamentos, tecnologias. Entretanto, nós temos dificuldades inúmeras nos últimos anos em relação a esse andamento dos estudos. Só para os senhores terem uma ideia, se nós não levarmos em consideração essas novas tecnologias, inclusive em pesquisa envolvendo inteligência artificial, nós demoramos quase 15 anos, desde uma descoberta experimental até chegar a um estudo clínico controlado. E hoje nós estamos lidando com uma revolução, inclusive na pesquisa, porque a inteligência artificial encurta esse processo entre uma descoberta, entre uma hipótese feita e entre uma fundamentação baseada em ciência. E o Brasil deu um passo a mais, quando ele incorporou em toda a sua lógica de registro e de incorporação de novos medicamentos e tecnologias, a ATS, que é a Avaliação de Tecnologia em Saúde. Isso é algo bastante relevante que nós começamos a fazer nessas últimas 2 décadas, ou seja, não se trata de empirismo. A Conitec, a ANS, após o registro de uma medicação feita na Anvisa, ela vai avaliar a segurança, a eficácia, a custo-efetividade, população, organização, difusão do conhecimento, faz os protocolos e diretrizes terapêuticas, e aí sim, se houver evidência, aquela medicação, aquela tecnologia será incorporada no nosso sistema de saúde. É claro que há uma morosidade, nós precisamos trabalhar investindo nessas agências. Nós tivemos uma perda muito grande de profissionais e de pouca tecnologia nos últimos anos. E muitas vezes gasta-se um ano entre um registro, entre uma solicitação de incorporação e, por fim, ter essa nova tecnologia incorporada. Esse período é suficiente para que haja inúmeros processos judiciais e um gasto inadequado para uma minoria que tem acesso. Nós trabalhamos muito em conjunto, a Conitec com a ANS. São as 2 agências que avaliam tecnologia em saúde. A Conitec olhando o Sistema Único de Saúde e a ANS olhando a saúde suplementar. Nós também discutimos esse tópico no STJ, que nos últimos anos defendeu e elaborou uma tese que também muito nos auxiliou no que se refere à sustentabilidade do sistema, que é no sentido de definir o rol de medicamentos que estão incorporados. Apenas aqueles medicamentos que têm fundamentação científica, que estão incorporados pela Conitec e a ANS, deverão ser oferecidos à população. E é claro, a gente lida, como não? O Congresso, logo depois de ter sido defendida essa tese elaborada pelo STJ, que agrada a evidência científica, já lança algo em contrapartida, já ampliando todas as possibilidades de vieses nessa causa. Esse projeto de lei teve um tempo recorde para a sua aprovação no Senado. E esse projeto de lei, ele coloca o seguinte: se tiver uma prescrição médica, essa medicação deverá ser liberada. E isso ampliou demasiadamente os processos judiciais no Brasil. E a gente tem lutado muito contra esse princípio, porque ele coloca em risco a segurança dos pacientes. Esse dado é importante, eu quis trazer para mostrar que, na maior parte das vezes, a demanda sobre um registro, sobre uma incorporação de uma nova tecnologia, ela vem da indústria farmacêutica. Veja que erro grave. A demanda tem que vir do sistema de saúde. A demanda tem que vir de quem está na ponta. Então, nós, brasileiros,
brasileiros estamos sendo pressionados pelas empresas, pela indústria, de uma maneira inadequada. Eles que submetem os pedidos 83%, sendo que nós deveríamos criar as demandas de acordo com as nossas necessidades epidemiológicas, populacionais e demográficas. Então nós temos todo um processo sistematizado, mas a gente tem que encurtar, tem que fortalecer e tem que investir nessas agências para que a gente possa ter sucesso. E para isso, eu concluo a minha fala com algumas propostas que vieram especialmente do ano passado para cá. E que nós tivemos uma possibilidade muito grande e aberta do Judiciário brasileiro. Fizemos discussões com os ministros do Supremo, e o ministro Barroso, o ministro Gilmar e os demais nos auxiliaram muito nessa causa. Então hoje, o FONAJUS, o Fórum Nacional de Justiça, relacionado ao CNJ, nós temos avançado nessa causa. E eu gostaria de colocar quais seriam as ideias para que a gente pudesse alcançar um sistema de saúde mais justo e eficiente. A primeira proposta, que já está em andamento, é que a gente tenha uma plataforma nacional de demandas. Os senhores sendo demandados, os juízes, os procuradores, os próprios médicos. Se nós vamos fazer uma pesquisa hoje, nós não sabemos quantos processos relacionados àquele tópico estão vigentes, nem em que fase processual nós temos. Então, esse é um projeto que foi aprovado pelo Supremo, na relatoria do ministro Gilmar, para que a gente possa ter uma plataforma nacional de demandas judiciais e administrativas. O segundo tópico é criarmos, e estamos criando, uma plataforma integrada, no formato da Inglaterra, onde quem precisa poderá fazer uma solicitação, ou seja, eu recebi um caso no meu gabinete, eu sou juiz, numa sexta-feira à noite, de uma mãe desesperada com uma criança, precisando de uma medicação que custa R$1 milhão. Naquele momento, você faz uma solicitação para uma base de dados, que nós já temos no NatJus, mas nós queremos nacionalizar isso para todos os processos, e para que a gente possa ter uma avaliação científica, uma fundamentação técnica, não emocional. Ao mesmo tempo, nós vamos buscar uma resposta do sistema judiciário para que a gente realmente não tivesse a obrigatoriedade de fornecer medicamentos experimentais, sem evidência científica, sem registro da Anvisa ou com incorporação negada pela Conitec. Não devemos oferecer esses medicamentos à população. E ao mesmo tempo, nós temos que criar tecnologia no Brasil, autossuficiência, ativar o nosso complexo industrial, redesenhar a nossa relação com a indústria. Ao mesmo tempo, a gente tem que adotar um modelo acelerado. Você está tratando de uma pandemia, você está tratando de uma endemia. Não dá para a gente esperar um ano entre determinada medicação e aprovação. Nós temos que ter registro acelerado, mas tem que ter tecnologia, gente, investimento, qualificação. Eu, particularmente, defendo que a Conitec e a ANS se unam, porque ambas tratam do mesmo tópico, incorporação. Uma refere-se ao Sistema Único de Saúde, a outra refere-se à saúde suplementar. Se nós unirmos essas agências, o poder de discussão e de contrapartidas com a indústria, ele aumenta consideravelmente. Ao mesmo tempo, nós estamos olhando uma única população. Então, o sistema ele é igual. Nós temos que garantir a equidade. E se nós fizermos isso, nós seremos mais eficientes nos processos. Toda essa discussão levou, felizmente, ao tema 1234, que é um grande avanço para a área e que foi liderado pelo ministro Gilmar e pelo ministro Barroso, e que trata de competência, ou seja, a competência referente àquela ação é da União, é do Estado, é do município. Ele trata de o que é o medicamento não incorporado, a questão da plataforma nacional, o custeio e o indeferimento de um medicamento pelo SUS. De uma maneira geral, o tema 234 coloca para nós que eu devo atuar baseado em evidências científicas. Um medicamento não incorporado, sem registro, não tem alegação que faça, baseado num relatório médico, que eu deva dar acesso. Ou seja, eu vou trabalhar com a segurança do paciente para que eu tenha eficiência. E o tema 6, que também é
a pauta 1, 2, 3, 4, ele também garante o princípio básico que nós defendemos. A justiça não pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista oficial do Sistema Único de Saúde, independente do seu preço. Ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar com sustentabilidade. Haverá exceção, não há dúvida, mas nós não podemos tratar de 570 mil processos judiciais em um ano, 2 bilhões de reais gastos pela União, uma minoria de pacientes e de casos. Ao mesmo tempo, deve-se consultar o NatJus, que é a plataforma que nós queremos nacionalizar e fundamentar cientificamente e tecnicamente uma decisão judicial. Eu hoje sou representante do FONAJUS, o CNJ tem tido um papel determinante nessa mudança dessa política de visualização do sistema de saúde. Então, eu convido a todos para falar com a gente, para contribuir, mas nós temos que tornar isso público e fazer com que as pessoas modifiquem a sua visão. Quando eu digo não a um paciente, eu não estou determinando um risco. Eu estou analisando a medicina baseada em evidências. Eu estou fundamentando a racionalidade de um sistema que tem que ser sustentável. E apenas nós juntos, os médicos, o sistema de saúde, com o sistema judiciário, seremos capazes de transformar esse momento tão delicado que nós enfrentamos. Muito obrigada.